Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com Único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, ao único que é digno de receber a honra e a glória, a força e o poder, ao Rei eterno e imortal, invisível mas real, a Ele ministramos o louvor. Coroamos a Ti, ó Rei Jesus, coroamos a Ti, ó Rei Jesus, adoramos o Teu nome, nos rendemos aos Seus pés, consagramos todo nosso ser a Ti, consagramos todo nosso ser a Ti. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração
na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceito. A paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live da Juventude do Ministério Restauração. Temos aqui quem vos fala hoje, o irmão Alex Correia, junto com as nossas irmãs aqui, irmã Ana, paz do Senhor, irmã Ana. Paz do Senhor, irmão Alex, paz, irmã Suelen, paz do Senhor, todos os ouvintes que estão escutando a gente, ouvindo, assistindo. Amém. Paz do Senhor, irmã Suelen. Paz do Senhor, irmão. Paz do Senhor, irmã Ana. Glória a Deus. Esse programa é da Superintendência da Juventude, pastor superintendente, pastor Adriano Lisidônio, e hoje é a sub-região leste. Nosso supervisor é o presbítero irmão Paulo Jair. Nós somos ali da área Lomba do Pinheiro. Nosso pastor José Ávila, e o pastor da congregação, pastor Samuel. Glória a Deus. E eu sou o irmão Alex, líder de jovens ali da área Pinheiro. Não sei se é o celular aqui que está dando alguma interferência. Amém. Glória a Deus. Então, vamos tirar aqui e botar no bolso. Glória a Deus. Hoje nós vamos falar, então, sobre um tema bem interessante, que é as oportunidades de Deus. Eu só preciso pegar aqui, porque eu não imprimi a minha colinha aqui. Eu preciso pegar algumas informações aqui que a gente anotou, alguns versículos. Glória a Deus. As oportunidades de Deus. Glórias a Deus. Nós vivemos em meio a muitas oportunidades. Todos os dias, desde que a gente acorda, existem oportunidades na nossa vida. E nós vemos que, diante de tantas oportunidades, nós precisamos de tomar decisões para não perder estas oportunidades. Mas, quando eu falo de oportunidades que Deus tem para as nossas vidas, a gente vê que essas oportunidades elas são geradas, às vezes, por Deus e, às vezes, até mesmo pelo mundo, né? E se essas oportunidades são geradas por Deus, significa que Deus tem um plano perfeito para cada um de nós. Deus tem um projeto para as nossas vidas, algo que Ele planejou, e por isso Ele abre essa oportunidade. Mas Deus tem realmente esse plano? Vamos ler Efésios capítulo 2, versículo 10, para a gente poder já ter aí uma referência. As meninas vão estar procurando aqui, me ajudando nessa leitura, e depois a gente vai conversando sobre isso. Aqui encontrou, pode ler. Efésios 2, versículo 10. Glória a Deus. Pois somos feituras dele, criados em Cristo Jesus, para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nela. Glória a Deus. Então, observe que somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus já havia preparado de antemão, antecipadamente. Deus já havia feito planos para as nossas vidas. E também tem, irmã Suelen, acha aí para nós agora, Salmos 139, verso 16. Glória a Deus. E depois de ler esses versículos, nós vamos estar fazendo uma oração, que a gente não orou, né, no início. Glória a Deus. Nós vamos estar fazendo uma oração e dando continuidade. Encontrou, irmã Suelen? Salmos 139, verso 16. Isto. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais em continuação foram formadas, quando nem ainda uma delas havia. Glória a Deus. Então, ainda mesmo antes que nós tivéssemos uma forma, uma aparência bem definida, ou definida, Deus já havia escrito muitos planos para as nossas vidas. E, diante a estes planos de Deus, Ele vai abrindo oportunidades para que nós venhamos a estar no centro da sua vontade. Olha que interessante. Então, agora que a gente sabe que Deus tem planos para as nossas vidas e que vivemos diante de oportunidades,
nós vamos em seguida estar falando sobre essas oportunidades. Até a irmã Ana, quando nós estávamos conversando, ela fez uma pergunta bem interessante, ou uma pergunta dupla, né, irmã Ana? Mas segura aí, irmã Ana. Glória a Deus. Pedi para a irmã Suelen fazer essa oração, então, para Deus vir nos revelar a palavra dele nessa noite e venha falar com você também aí, que está nos assistindo. Senhor, obrigado, Pai, por essa noite abençoada, Senhor, na Tua presença. Obrigado, Pai, por trazer todos nós em segurança até aqui, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor é o nosso melhor amigo, que não nos desampara nunca, Senhor. Senhor é o amigo fiel, Pai, que está com nós a todo tempo. Obrigada, Pai, pela Tua bondade, pela Tua misericórdia, Pai. Obrigado por nos abençoar, mesmo nós não merecendo, Pai. Obrigado por ter entregado o Teu Filho para morrer na cruz pelos nossos pecados, Senhor, sendo que a gente deveria ter morrido, Pai. Nós não merecíamos salvação. Muito obrigado, Pai, pela Tua bondade, Senhor. Aleluia, Deus Santo. Aleluia. Pai, nos abençoa, Pai, nessa live, nos dá direção do que falar, Senhor. Fala na nossa boca, Senhor. Que nós não venhamos a falar coisas do nosso coração, Senhor. Que nós venhamos a falar tudo o que o Senhor mandar, Pai, em nome de Jesus. Nos usa com poder e autoridade, Pai. Amém. Glória a Deus. Então, antes da irmã Ana fazer a pergunta, eu também quero já aproveitar e citar, né, que lá nós vamos ter agora congresso da sub-região leste, lá na Lomba do Pinheiro. O irmão Paulo Jairo, nosso supervisor, vai estar ali com nós no domingo, juntamente com as outras áreas que fazem parte da sub-região leste. E no sábado vai estar pregando a palavra de Deus o nosso superintendente da juventude, pastor Adriano Lisidoni. E no domingo é o irmão... Agora fugiu o nome do irmão. Domingo? Isso. O irmão... Como é que... O irmão Jonathan Salazar. Glória a Deus. A irmã Amanda e a irmã Cristiane estão ali do ladinho, ali nos ajudando. Então vai ter esse trabalho ali no final de semana e Deus, com certeza, vai manifestar o seu poder e a sua glória. Vai nos abrir oportunidades, irmã Ana. E existem oportunidades que vêm de dois lados, né? Sim. Pode falar, que eu vinha falando sobre isso. A primeira pergunta é como diferenciar a oportunidade de Deus e a oportunidade do mundo. Nem todas as oportunidades de Deus, e por isso nós precisamos prestar muita atenção. As oportunidades do mundo, muitas vezes nós percebem boas coisas do mundo. Parecem boas coisas. Mas nos afastam do Senhor. Já as de Deus, que sempre nos trazem paz e um propósito para a nossa vida. Que Deus tem para mim, para o irmão Alex, para a Suelen, para cada jovem. Essa sim, Deus tem um propósito. Muitas vezes a gente acha oportunidades boas do mundo, mas será que agrada a Deus? Será que a gente vai ter aquela intimidade com Deus? Muitas vezes pode nos afastar de Deus. Mas a presença de Deus, a oportunidade de Deus, não pode nos afastar dele. Glória a Deus. Então, oportunidades que às vezes têm uma aparência de boa, mas que nos afastam de Deus. Essas oportunidades não vieram da parte de Deus, porque Deus nunca vai fazer algo que nos afaste dele, né, irmã Sueli? É verdade. A irmã já teve alguma coisa assim que parecia muito bom, mas que quando foi ver, aquilo, na verdade, estava sendo algo que ia te afastar de Deus? Lembra de alguma coisa? O inimigo também oferece propostas, né? Oferece trabalho, oferece amizades que muitas vezes vão nos afastar de Deus, que ali parece que é uma boa coisa, mas são coisas que vão nos afastar de Deus. É algo maquiado de bem. Exatamente. Tem um exemplo até, e já nós vamos falar um pouquinho mais sobre exemplos bíblicos também, mas tem um exemplo que aconteceu, por exemplo, na vida do meu pai. Um exemplo que aconteceu na vida do meu pai. Que ele estava precisando de emprego, estava precisando arrumar um emprego, estava desempregado, e apareceu uma oportunidade para ele.
E ele foi orar, e parecia uma oportunidade muito boa, era um salário bom, era um negócio que tinha uma aparência muito boa. Só que ele pegou e fez o seguinte, ele foi orar, foi perguntar para Deus se realmente aquela oportunidade vinha de Deus. E exatamente como a irmã Ana colocou aqui, a questão dela, né, como identificar isso, ele pegou e foi orar. Porque, embora tivesse aquela aparência tão boa, tinha que se confirmar se realmente essa era a vontade de Deus. E orando, Deus revela para ele, através de um sonho, que aquela oportunidade, entre aspas, que se abria ali, ele estava dentro de uma caixa muito fechada, tipo para quem conhece, uma câmera fria de açougue, toda fechada, ela não tinha porta. E lá num cantinho desse quadrado onde ele estava dentro, tinha um buraco bem pequeno, que era a única saída que ele tinha, era aquela ali, só que ele não passava por ali. O que Deus estava falando para ele? Deus estava mostrando para ele, olha, parece uma oportunidade boa, só que é o seguinte, se tu aceitar essa proposta, não vai mais ter tempo de vir no culto, não vai mais ter tempo de poder estar buscando a minha presença, por causa que o trabalho, embora vai te gerar uma boa renda, ele vai ocupar muito o teu tempo. Não era uma oportunidade de Deus, né? Porque iria afastar ele de Deus. Glórias a Jesus. E agora, nós temos alguns outros exemplos também, e vamos para a Bíblia um pouco. Eu estava observando alguns, e as irmãs também podem trazer aqueles que lembrarem, ou que estiverem aí. Glória a Deus. Mas eu estava lembrando aqui do povo de Nazaré. Olha que interessante. Os moradores de Nazaré, Jesus, ele se criou ali, ele cresceu ali naquela região. Nós temos aí a referência bíblica em Lucas, capítulo 4, versículo 30, que vai nos falar sobre isso. Jesus estava ali com eles. Jesus estava naquele ambiente ali. E quando Jesus começa a manifestar ali o seu poder, eles não reconhecem ele. Eles não dão ali uma real importância para aquilo que Deus estava fazendo. E o que acontece? A Bíblia diz que Jesus, ele mesmo diz que o povo ali não creu naquilo que ele iria fazer, não creu na palavra dele, né? Então, muitas vezes, oportunidades, imagina a oportunidade daquele povo, irmã Sueli, de ter Jesus ali, curando. E eles olham, não, mas isso aí se criou aqui, a gente já conhece, isso a gente já sabe quem é, né? E acabam perdendo aquela oportunidade. E agora, isso me vem agora, quantas vezes em igreja se pensa, mas é o irmãozinho aqui que está pregando. É aquele irmão lá, o irmão nem é tão pregador assim, né? E às vezes naquele culto que aquele irmãozinho, aquele jovenzinho, aquele adolescente, às vezes, né, que teve a oportunidade de pregar uma palavra, às vezes naquele culto ali, Deus quer fazer algo na nossa vida. E a gente fica pensando, mas o irmãozinho, a gente conhece desde que nasceu, está aí há muito tempo, né? E acaba perdendo a oportunidade. Os irmãos querem falar? Falem, senão eu pego aqui e não paro mais. Pode falar, Também irmã. fala, um exemplo da Bíblia, fala sobre Daniel, né? Que Daniel, ele rejeitou os manjares do rei, porque sabia que Deus, ele escolheu... Porque ele sabia que Deus tinha outras oportunidades para ele. E ele escolheu obedecer e foi abençoado. Glória a Deus. Então, Daniel, ele tinha uma oportunidade na sua vida que não era uma oportunidade de Deus naquele momento. Ele tinha a oportunidade de ser uma pessoa de destaque lá naquele reino, né? De estar ali ele, na verdade, estava entre os sábios do rei. Ele tinha a oportunidade de se alimentar daquilo que aquele povo se alimentava, de desfrutar de coisas que aquele povo desfrutava, mas ele teve o entendimento, a visão de que aquela oportunidade não vinha da parte de Deus e queria afastar ele de Deus. Quantas coisas Daniel teria perdido se tivesse enxergado aquilo como uma real oportunidade, né? Quantas revelações de Deus, né? Experiências que ele foi ter com Deus depois, quando ele é jogado na cova. Será que ele ia ter aquela experiência que teve de ser jogado lá e Deus proteger ele dos leões?
né, irmã Sueli? Ele poderia também ter usado o poder para de repente, em benefício próprio, para humilhar pessoas, porque já que ele tinha ganhado reconhecimento, porque ele era um homem muito inteligente, ele poderia pensar, eu sou um homem muito inteligente, eu sou top, eu sou muito, muito, porque eu ganhei um cargo de governador e eu posso me vingar agora daqueles que me perseguiam, ou eu posso tramar coisas ruins, mas ele resolveu continuar sendo justo, continuou sendo fiel, e mesmo assim, então por isso Deus continuou exaltando ele, porque ele poderia ter pegado essa parte aí e começado assim, não, agora eu sou assim, e poderia ter ensoberbecido o coração dele e virado um mau exemplo. Amém. Mas mesmo assim... Agora, vamos pegar essa primeira etapa, vamos falar um pouco mais sobre aqueles que desperdiçaram. Vamos dividir em duas partes. Aqueles que desperdiçaram a oportunidade que Deus deu, e depois nós vamos falar daqueles que tiraram proveito de uma oportunidade que Deus deu. Quantas vezes Deus nos dá a oportunidade e nós desperdiçamos como o povo de Nazaré, como os moradores de Nazaré? Tem na Bíblia também falando sobre o povo de Gadara, né? Onde estava Gadara não, os Gerazenos, que ali Jesus ele liberta aquele homem endemoniado, né? Ele chega ali, aquele homem que era terrível, fazia tanta coisa má que ninguém conseguia controlar ele, pela quantidade ali de ação diabólica na vida daquele homem. E aquele homem, então, se depara com Cristo. Jesus, então, expulsa os demônios, e aqueles demônios eles vão para os porcos, e aquele povo fica sabendo do que aconteceu, vem até ali, e agora, quando se depara com Jesus, eles dão mais importância, acham mais importante a questão econômica, o prejuízo que tiveram. E o que eles dizem? Eles dizem para Jesus, Jesus, vai embora daqui, nós não te queremos aqui. A oportunidade que eles tiveram também. E o perigo que se tem em abrir mão daquilo que Deus tem para fazer na nossa vida. Eles abriram mão do que Jesus poderia ter feito ali também. E quando eles dizem, Jesus, vai embora, o que Jesus fez? Foi embora. Né? Então, são exemplos que a gente vê que a gente precisa estar atento quando temos uma oportunidade de Deus na nossa vida e não desperdiçar ela. Também teria o exemplo do jovem rico. O jovem rico, ele também deu um valor maior para aquilo que era material, para aquilo que era terreno, do que a oportunidade que ele estava tendo com Jesus. A oportunidade que ele estava tendo de ali passar a caminhar com Cristo. Sim. Né? Quantas vezes a gente se apega em algo e deixa aquilo que Deus tem para as nossas vidas? Às vezes trocamos Jesus por tanta coisa que não tem um real valor. E Jesus está ali nos dando uma oportunidade para estar na nossa vida, para ser o nosso Senhor. Amém? Glória a Deus. Eu Glória a gostaria de Deus. falar. Pode falar. Zaqueu também foi um homem que ele resolveu largar o amor que ele tinha pelo dinheiro, porque ele poderia ter pensado assim, não, eu consegui muito dinheiro, de repente defraudando os outros, como ele disse que se ele defraudou alguém, ele ia restituir essa pessoa. E de repente ele já defraudou muita gente. Então, ele disse que, se eu defraudei alguém, eu vou restituir. Se eu não me engano, foi 4 vezes mais que ele disse. E outra oportunidade que ele não perdeu foi de ter subido naquela árvore, aquela figueira brava. Ele podia ter pensado assim, não, é muito difícil, tá calor, tá difícil. Eu sou um homem rico, que falta de elegância subir nessa árvore. Que bobagem, ele poderia ter pensado algo assim. Mas ele não botou empecilho nisso. Muitas vezes a gente diz, não tá difícil, hoje eu tô com preguiça, não vou no culto. Eu vou ficar aqui tomando meu chimarrão, vou ficar aqui conversando. Aí a gente perde coisas importantes porque a gente está colocando o nosso coração em coisas que não vão nos agregar, coisas que não vão agregar para o reino. Mas esse homem, ele segurou essa oportunidade. Talvez se ele olhasse, ele olhava assim, eu não consigo enxergar Jesus, eu não tenho oportunidade de enxergar Jesus. Mas ele criou essa oportunidade.
Ele subiu naquela árvore, então assim ele criou, porque quando a gente quer Jesus, a gente cria uma oportunidade para estar na presença dele. E a gente não se arrepende, porque olha o que Jesus fez na vida dele. Muitas pessoas de repente olharam e disseram: ah, não, esse publicano, como é que tu vai ir na casa dele? Nada a ver esse homem aí. Faz e acontece. Mas ele criou a oportunidade. Ele poderia ter deixado o coração dele se ensoberbecer e pensar assim: não, sou um homem rico, sou um homem elegante, eu não posso subir em cima de uma árvore. Como eu, um homem rico, subir em cima de uma árvore? Mas ele decidiu largar essa soberba, a soberba, a arrogância para subir naquela árvore, porque o que mais importava para ele era Jesus. E muitas vezes a gente precisa passar por situações difíceis, né? Para começar a buscar Jesus. Porque muitas vezes a gente assim, ah, não, tá fácil assim, tá bênção, eu estou na bênção e na bênção vou ficar. Que quando a gente tá na bênção, é só bênção, só bênção. Aí a pessoa não começa a parar de orar, começa a parar de jejuar, começa a parar de buscar, as coisas começam a dificultar. A gente pensa assim, ah, por que eu parei de orar? Por que às vezes a gente tem que esperar a situação apertar pra gente começar a buscar Deus? Por que às vezes é só na dor mesmo, só na dificuldade que a gente se impulsiona para as coisas de Deus, porque eu fico pensando, de repente ele estava passando por uma dor na alma, uma dor muito grande na alma para largar essa posição, toda essa, como é que eu explico? Toda essa imagem de homem posturado, de homem rico, homem cheio da grana, e ter subido naquela árvore. Isso que às vezes acontece muitas vezes com nós quando a gente está mal. A gente precisa chegar em situações difíceis para começar a buscar Jesus, para largar o nosso eu, para nos quebrantar. Glória a Deus. Exatamente. Interessante que o Zaqueu, ele com certeza ele tinha uma necessidade na alma dele. Algo que fazia ele ter esse desejo de pelo menos ver Jesus. E ele sabia que Jesus ia passar naquele lugar, né? Aqui a gente vê uma grande oportunidade, né? Jesus vai estar lá. Às vezes a pessoa pensa assim até em relação a um culto, a um trabalho, um culto de oração, aquele pequeno período de oração, né? A gente vê assim, por exemplo, quando o pastor convoca para aquela 1 hora, 2 horas de oração, às vezes parece algo tão simples, mas com certeza vai haver um mover de Deus ali naquele ambiente. E o Zaqueu, por ter essa necessidade de ver Jesus, ele passa por cima não apenas da dificuldade de subir na árvore, mas também de toda a sua moral, como a irmã Suelen falou, né? Sua posição, o seu eu. E o pior ainda, eu até uma vez estava meditando sobre essa palavra. É interessante que, para ele poder estar ali, ele estava sujeito a ser rejeitado por aquelas pessoas. E ele acabou sendo, de certa forma, né? Ele não poderia se aproximar tanto. Então, ele toma uma decisão: eu quero pelo menos ver Jesus. E ele sai de casa e vai com esse objetivo. E a oportunidade era tão de Deus que, quando ele está lá em cima da árvore, para ver Jesus, Jesus já tinha visto ele, antes dele sair de casa, porque aquela oportunidade era de Deus para a vida dele. Esse tempo eu não lembro quem, se foi o pastor José Ávila, alguém que estava falando, ou numa escola bíblica, foi citado este momento que às vezes nos dá vontade de orar. Vem aquele pensamento, podia orar. E daí às vezes a gente pensa, não, mas depois eu oro. É a oportunidade semelhante à do Zaqueu, de ver Jesus naquele momento, de ter um encontro com Jesus. E às vezes a gente vai desperdiçando, não, depois eu oro. E acaba o depois nunca chega. Eu acho que esse final de semana eu vou ficar de retiro, vou buscar Deus, vou ir para a igreja, eu vou ficar aqui num quarto. São maneiras que o Espírito Santo começa a falar com nós para nos levar a isso, para que a gente consiga chegar mais próximo de Cristo. E essas são oportunidades de Deus para a nossa vida. E precisa desse posicionamento como do Zaqueu, né? Amém? Quem quer falar? Amém. Eu lembrei de um testemunho. Logo assim, no início da minha conversão, né? Do nada, eu estava sentada assim, mexendo no celular ou fazendo qualquer outra coisa.
E eu ouvi uma voz, não sei explicar, né? Mas ficava me impulsionando assim, vai orar, vai orar, vai orar. Eu pensei, não, depois eu oro, depois eu oro. Às vezes eu ia lá e obedecia, né? Eu comecei a obedecer o que me dizia que era pra eu orar. Eu já tava buscando Deus, né? Mas não sei explicar como que vinha pra mim, mas vinha assim, vai orar, vai orar. Aí eu ia lá, largava tudo que eu tava fazendo e ia orar. Aí passou um tempo, né? Eu começava a chorar, Senhor, por que o Senhor não me chamou mais para orar? O Senhor, eu não ouço mais a voz do Senhor dizendo, vai orar, vai orar. Aí eu comecei a lembrar, às vezes que eu pegava e dizia, não vou agora eu tô com preguiça. Aí eu lembro que Deus começou a voltar a me chamar para orar de novo. Só que às vezes era bem na hora que ia tomar aquele sorvete no verão. Meu Deus. Chegava meu pai assim, opa, sorvete? Aí eu começava a servir esse sorvete assim, me deu uma vontade de orar, né? Me veio uma coisa assim, vai orar. Eu, não, mas eu acho que Deus não ia me chamar na hora que eu vou tomar um sorvete. Eu acho que não. Aí ficava naquele negócio assim, vai orar. Não, eu acho que isso daí não deve ser, não. Aí Deus não ia me chamar na hora que eu ia coração. tomar o sorvete? Eu acho que não. aí eu não ia. Aí Deus começou a parar de me chamar para orar de novo. Outra oportunidade que eu perdi. Eu comecei a botar bobagem na frente de Deus. Um sorvete. Era Deus provando meu coração. Olha só, meu coração tava num sorvete. Assim, eu não queria deixar de orar porque tinha um sorvete ali. Porque um sorvete que eu poderia comer depois. Tomar sorvete, na verdade, depois. E tua irmã, né, já teve oportunidades assim que depois tu reconheceu que Deus estava te chamando para estar mais próxima dele e que na hora assim tu não identificou, não entendeu? Já teve momentos assim ou não? Ou não lembra agora? Não lembro muito, tipo assim, não lembro muito bem. Mas eu tive não sei se eu tive uma experiência, mas é que agora muitos jovens, eles ficam muito no celular. E não faz muito assim, não me lembro muito bem. Eu ficava muito no celular, eu mexia muito no celular. E a minha mãe, ela falava assim, Ana, de tarde, tipo, tarde da noite, tipo, 1 da manhã eu ficava no celular. E a minha mãe falava, Ana, vai dormir. Ana, tu tá muito tarde no celular, tu tá muito no celular. E a minha mãe, no outro dia, a minha mãe, ela chegou de manhã, acordou e ela falou assim, que ela teve um sonho comigo. E aí, naquele sonho, eu estava no meu quarto e eu estava com o meu celular, tipo assim, com o meu celular deitada e com aquela luz no meu rosto. E eu ficava ali. E aí o inimigo tinha falado assim, que eu estava fraca. E quando ela falou isso pra mim, eu falei assim, meu Deus, eu preciso parar, eu preciso buscar mais a Deus. Então, isso eu acho que eu precisava me tocar, que se eu ficar mexendo muito no celular, se eu ficar muito nas redes sociais, e a oportunidade que Deus tem pra gente de buscar, de jejuar, e cada vez... E é uma coisa que sempre os meus pais falam, que jejum, oração é a melhor coisa, assim. Mesmo que o jejum, às vezes, a gente fala assim, meu Deus, a comida tá muito boa, tá o cheirinho de comida. Mas a gente tem que, como meu pai fala, a gente tem que matar a carne, para que depois, quando chegar lá, a nossa bênção vai ser a gente chegar e lá e falar assim, ó, glória a Deus que eu venci. Eu matei um leão, eu matei um urso. Glória a Deus. E isso ficou para mim. E eu falei assim, meu Deus, eu não posso ficar fraca espiritualmente. Eu preciso jejuar. E o jejum é a melhor coisa. Glória a Deus. Para enfraquecer, né, a nossa maior vontade humana, né, para poder dizer para Deus, ó, eu renuncio a maior necessidade do meu corpo, a maior necessidade da minha vida, eu renuncio.
Porque existe uma necessidade ainda maior, que é a tua presença, que é a presença de Deus. Glórias a Jesus. Até um abraço aí para o irmão Eliel, deve estar nos assistindo. E por falar em nos assistindo, irmã Ana, a única que eu acho que está com internet, glória a Deus. Vamos dar uma olhada aí nos comentários, ver se os irmãos estão nos acompanhando, se deixaram algum comentário. Glória a Deus. Daqui a pouquinho a irmã Amanda volta aqui cantar. Pode ler, irmã. Vê aí quem é que está aí. Glória a Deus. Vê quem é que comentou. Não, quer... Sério, melhor. É? Quer falar, Suelen? Pode Quer ser. ver? Olha aí então para nós. Olha. Glória a Deus. Quem Ó, que tá aí? quem tá aqui é o Anderson Fabrício, a Graciele da Silva Godoy. É a tua mãe, né? Amanda, irmã. Ó, a minha mãe, sou eu, né? Mas ela tá usando meu celular. Paz do Senhor Jesus, minha Irmã mãe. Sueli. Noeli. Sueli era minha avó. Noeli. Isso, eu sempre era. João Castro, de Capanema. Ah, esse eu conheço ele é um primo meu. Ivanete Fernandes, Caxias do Sul. Samara Graciele Castanho, na escuta de Lajeado. Glória a Joel Deus. Oliveira. Paulo Jair. Solange Teixeira Rico. Miguel. Ó, o Miguel. Givanildo Lucas Ribeiro. Maria Eurides Mesquita Soares. Ana Cristina Oliveira Fonseca. Adaildo Borba. Tayane Deão. Aleluia. Jobson Fernando. Glória a Deus. Vários... Tayane Deão. Ó, ela também é Sueli. Amém. Glória a Deus. Vários irmãos aí nos acompanhando. Um abraço para todos vocês. Que Deus abençoe. Não esqueçam de deixar o joinha aí, né, na live. Glória a Deus. E mandar para outras pessoas que se inscrevam no canal também, né, para sempre estar recebendo aí as notificações e o conteúdo que é transmitido, que é a palavra de Deus, momentos de louvor, momentos de ensino da palavra de Deus. Eu tenho certeza que vai agregar na sua vida. Glórias a Jesus. Então, irmãs, o que acontece? Deus está nos abrindo oportunidades. Cada culto, eu penso disso de uma maneira muito séria. Desde que eu me converti, eu não tinha tanto esse entendimento. E a irmã Cristiane, que me ajudou muito nisso, ela nunca aceitava faltar culto. Nunca aceitava faltar culto. Às vezes eu estava meio cansado, às vezes meio com preguiça, né? O inimigo querendo abrir uma oportunidade de ficar em casa. Aí Deus usava a irmã Cristiane para dizer, não, vamos para a igreja, não pode faltar culto. Hoje, aí Deus, por misericórdia, me deu essa mesma revelação, e hoje eu entendo que cada culto é uma oportunidade. Cada culto é uma oportunidade. Cada oração, período ali de oração, cada consagração é uma oportunidade, né? Os ensaios são uma oportunidade. Escola bíblica, meu Deus, tamanho da oportunidade que é uma escola bíblica, né? E muitas vezes a gente desperdiça, às vezes, por coisinha, até por um sorvete, né, irmã Sandra? Até por um sorvete. Glória a Deus. Então, a gente não pode deixar essas oportunidades passar. Mesmo que seja... E o culto, às vezes, a gente parece que não aconteceu nada, mas aconteceu algo muito importante, que foi nós adorarmos a Deus. A oportunidade de adorar a Deus. É uma oportunidade imensa, em que nós não podemos deixar ela passar. E agora, irmãs, deixa eu ver, não sei se já está... já está no meio já, né, do nosso tempo, acho que até um pouquinho mais. Glória a Deus. Vamos louvar a Deus com mais um hino. Não sei se vai ser a irmã Ana ou vai ser a irmã Ana. Glória a Deus. Então, eu vou pedir para a irmã fechar ali, que daí eu vou tomar uma água enquanto a irmã Ana canta um hino, e logo em seguida nós voltamos para falar de uma pessoa, que eu quero muito falar dessa pessoa, que ela não perdeu a oportunidade de se jogar aos pés de Jesus. Quem gosta de ler Bíblia já deve imaginar quem é, né? Eu ia falar Então, também um pouco sobre ela. Amém. Dependendo que tu canta, irmã. Glória a Deus. Então, a irmã pode fechar, aí logo nós voltamos. Deus na frente, Deus na frente, Deus
nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente! Geração eleita, o nosso lema Deus à frente! Deus na frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Ela viu quando o mestre ali chegou. Numa casa ele entrou, ela então se apressou pra fazer o que sentia. Ela pegou um perfume muito raro dentro de um vaso caro, muito tempo de preparo pra usar naquele dia. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar ao Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o do porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, é minha salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, é minha salvação. Repudiar o gesto dela e ela então ignorou. O que ela mais queria era adorar ao Salvador. Pelo tanto que chorava, os pés dele ela molhava, mas com os cabelos ela o enxugou. Só ele e ela sabia o do porquê da adoração. O perfume exalava o cheiro de gratidão. Ele já tinha visto ela e havia perdoado ela e dado a ela salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, é minha salvação. Servir a ele não tem preço. Adorar a ele não tem preço. Viver ao lado dele não tem preço. Por isso eu agradeço a ele, é minha salvação. Frente, Deus na frente, Deus na frente, Deus nesta nação falida com conceitos. Geração eleita, o nosso lema é Deus à frente!
frente! Glória a Deus. Estamos de volta então, né, irmã Ana e irmã Suelen. Glória a Deus. Vamos abrir aí então Marcos capítulo 5, versículos 27 e 28. Nós estamos falando então sobre as oportunidades. No início a gente falou, né, sobre oportunidades que às vezes não são de Deus, oportunidades que na verdade são disfarçadas de oportunidades e que nós precisamos entender. Quando não é Deus falando com nós, quando aquela porta que está se abrindo não é Deus. Depois também falamos de vezes que surgem oportunidades de Deus e rejeitamos essas oportunidades. Às vezes colocamos algo maior do que aquilo que Deus tem para nossas vidas, com mais importância. Também falamos sobre as pessoas que buscaram essa oportunidade ou que entenderam essa oportunidade para suas vidas. E agora, uma pessoa que, biblicamente, ela tomou uma atitude realmente de quem enxergou a oportunidade. Vamos ler, então? Pode ler aí, a irmã que encontrou, aí depois a gente vai conversar. Qual que é mesmo? É Marcos... Capítulo 5, Isso. em diante. Versículo 27 e 28. 27, 28. Glória a Deus. Ouvindo falar de Jesus, veio por detrás, entre a multidão e tocou na sua veste, porque dizia, se tão somente tocar nas suas vestes, sararei. Glória a Deus. Essa foi a mulher do fluxo de sangue. Que coisa extraordinária essa mulher, né? Ela tinha o seu problema, ela tinha a sua dificuldade na sua vida, ela tinha uma enfermidade que ia muito além de apenas uma enfermidade, era algo muito maior do que uma doença, por causa que essa doença naquele tempo, que era uma hemorragia, um fluxo de sangue, fazia dessa mulher uma mulher impura, né? Sim. Afastava ela da sociedade, impedia ela de estar no templo, ela não podia nem ir no templo, irmã, não podia ir na igreja, ela não era bem-vinda, ela era uma mulher impura. E isso fez com que essa mulher, ela gastasse tudo que tinha. Ela buscou na medicina, que ela tinha. Eu imagino que ela era uma mulher que tinha uma boa condição financeira, né? Pois ela gastou tudo, buscando a cura para essa enfermidade. E não apenas a cura para a sua enfermidade física, ela buscava também conquistar a sua dignidade de volta, né? Ter a sua dignidade de volta, poder ter ali o convívio social de volta. Que coisa triste que vivia essa mulher. E ela encontra essa oportunidade de ter a sua vida transformada em Jesus. Ela vê que Jesus estava curando o cego, estava libertando o endemoniado, estava fazendo coisas extraordinárias. E ela pensa assim, bom, Jesus está passando, e agora? Eu não posso chegar perto, porque eu sou impura, eu não posso, ele nem vai me olhar aqui, né? De repente ele nem sabe que eu existo, mas existe uma oportunidade. Vou deixar as irmãs falar agora. Sobre Às vezes a gente pensa que Deus não está nos vendo, que mesmo com, às vezes a gente olha para nossa condição, né, e pensa assim, Deus deve estar virando a cara para mim, Deus não deve estar nem querendo saber de mim, assim como talvez essa mulher tenha pensado, Jesus não vai se importar comigo, talvez Jesus não se importe comigo, ele não vai me ver, que ele não vai me achar, mas Jesus nos encontra porque ele encontra um coração que busca ele. Assim como quando Deus encontrou Davi lá naquele campo, as outras pessoas não olhavam para Davi, não encontravam Davi. Mas Deus encontrou Davi. Ele disse, encontrei o rei, encontrei um novo rei para Israel. Talvez ele pense assim, olha só esse fim de mundo aqui que eu tô, quem sou eu? Quem sou eu para ter alguma coisa? Eu sou um desprezado, todos me desprezam. Eu sou o último a comer, sou o último a jantar, mas Jesus se importava com ele. Mesmo que outras pessoas não se importassem, assim como essa mulher, ela era rejeitada por muitas pessoas, era deixada de canto, era desprezada, humilhada, mas
Mas Jesus olhou para o coração dela, olhou para ela e para a fé dela e para a necessidade espiritual que ela tinha de ter um Salvador. Irmã, Eu anotei aqui a pergunta, né? O que fazer para aproveitar bem as oportunidades que Deus nos dá? E isso eu vou falar sobre que nós devemos estar em oração e com o coração sensível à direção de Deus. Como o Senhor tinha falado sobre a mulher do fluxo de sangue, ela rompeu aquela multidão. Então, com certeza chutaram ela, não viram ela. pisotear. Mas pela fé dela, ela entendeu assim, ó, eu tenho aquela oportunidade de ser curada. E com fé, ela tocou nas vestes de Jesus e foi curada. E isso é uma oportunidade, assim, que nós devemos também, quando acontecer com a gente, que nós devemos romper aquilo. E com certeza Deus vai fazer grandes coisas. Toda barreira, né, que possa estar nos impedindo de alcançar aquilo que Deus tem para as nossas vidas, ela precisa ser rompido. E interessante tudo isso, uma que, como a irmã Suelen falou, Deus olhou lá, conheceu Davi lá, eu encontrei um rei que tem um coração que me agrada. Então, ainda que esteja fora da visão humana, ainda que ninguém esteja vendo, Jesus está vendo. Assim como Jesus estava vendo aquela mulher e a necessidade que ela tinha. Jesus sabia que ela tinha essa necessidade. E talvez na mente dela, Jesus nem sabia que ela existia. Mas ela sabia que aquele era o Cristo. Ela sabia que ele tinha poder para fazer algo na vida dela. E quantas vezes parece que Deus não está nos vendo, que Jesus não está nos vendo. Parece que Deus nem sabe da nossa necessidade. Às vezes a nossa angústia por algum problema é tão grande que a sensação que se dá é de que Deus nem está vendo o que está acontecendo. Mas Ele está. Mas se Jesus estava vendo, ela tinha necessidade, ela tinha um coração desejoso, por que Jesus não curava ela? Por que ela estava ali, ela estava perto, ela estava no culto, né? Sim. Ali estava acontecendo, vamos dizer, uma espécie de culto, estava todo mundo ali buscando Cristo. E ela estava no culto. Ela tinha uma necessidade, ela tinha um desejo, ela reconhecia Jesus como aquele que podia curar, mas não estava recebendo. O que estava acontecendo? Ela precisava tomar uma decisão. Ela precisava fazer algo, que era ir ao encontro de Cristo. Às vezes, a gente perde oportunidades por não entender isso. Ficar pensando assim, mas Deus está me vendo aqui. Deus está me vendo. Deus sabe da minha necessidade, está me vendo aqui, vou ficar aqui. Aí, às vezes, tem aquele convite para o pastor orar pela pessoa, para passar na frente, para ser orado por aquela pessoa. Às vezes, tem o convite, é interessante isso, o convite, irmãos, vamos orar, vamos buscar Deus. Né? Às vezes, a pessoa, está todo mundo de joelho ali buscando, e a pessoa está ali, desapercebida, pensando em tanta coisa. Né? E por isso, às vezes, acaba perdendo a oportunidade de receber algo de Deus. Imagina se aquela mulher pensa assim, não, mas se ele é Jesus, se ele é o Filho de Deus, ele sabe a minha necessidade e ele sabe que eu estou aqui. Ele vai me curar. Ele poderia fazer isso? Poderia. Mas havia a necessidade dela pegar e tomar uma posição e dizer, eu não vou sair daqui sem o meu milagre, eu vou tocar em Cristo. Eu vou tocar em Jesus, nem que seja na beiradinha da roupa dele, eu vou tocar. Porque se eu pelo menos tocar na beirada da roupa dele, na pontinha da roupa dele, eu sei que eu vou receber o meu milagre. E como que nós tocamos em Cristo? Na oração, como a irmã Ana falou antes. Através da oração. E interessante, irmãos, que esse tocar em Deus, tocar em Cristo, através da oração, é algo tão especial, tão maravilhoso, que me faz lembrar de uma mulher que tocou em Deus
através da oração, recebeu o seu milagre, porém a oração dessa mulher foi sem palavras. Não teve palavras na oração dela. Os irmãos sabem quem é? Lembram de quem que orou e não falou palavras? Só mexia a boca e não saía palavras. E tudo que acontecia, ela chorava, chorava, chorava. E Ana? Ana, exatamente. Na hora assim é difícil, né? Ana, olha só, às vezes a gente pensa, muitas vezes se pensa que precisa então, não, então vou orar aqui, vou falar bonito com Deus e tal, e Deus vai me ouvir. Mas os ouvidos de Deus, ele é diferente. Ele é tocado, Deus ele é tocado, não por palavras bonitas ou por uma boa posição. Não é assim que nós aproveitamos a oportunidade de Deus. A oportunidade de Deus é fazendo como aquela mulher fez, nos jogando aos pés de Jesus. Ela teve uma atitude, né? Teve uma atitude, exatamente, uma atitude de renunciar a si mesmo, se humilhar, uma atitude de romper toda a dificuldade, né? Tudo que podia impedir ela. Às vezes, a pessoa fica com vergonha ali de chorar, né? Às vezes fica com vergonha de se jogar no chão ali, né? De dizer, Jesus, eu estou aqui, gritar, glória a Deus, Jesus, né? Olha aquele cego, né? Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim, tem misericórdia de mim. Ele gritava, esperando buscando ter um proveito daquela oportunidade, por causa que o próprio Deus estava ali, podendo oferecer para ele a solução do problema dele, a solução daquilo que ele mais sofria. E assim foi essa mulher. Ela teve um posicionamento de não perder aquela oportunidade. Nos cultos é assim. A gente vai para o culto, se a gente não buscar a Deus, muitas vezes se diz, como é que estava o culto hoje? Estava normal. Normal por quê? Porque eu não fiz como essa mulher. Que eu não fui lá e me joguei. Não, eu não sei se tá movimentado ou não. Eu sei que eu estou aqui para adorar a Deus. E eu vou adorar a Deus, independente se o violão está desafinado ou não. E eu estou falando de violão porque eu não entendo nada de música. Eu não sei identificar quando o violão está afinado ou não. Independente disso, eu estou ali para buscar a Deus. E isso vai fazer com que eu não perca aquela oportunidade. A oportunidade de Deus falar comigo, a oportunidade de receber um milagre, a oportunidade de receber uma revelação da parte de Deus que vai transformar a minha vida. São oportunidades que nós temos e nós precisamos nos posicionar da maneira certa. Falem, irmãs. Eu lembrei, agora eu pensei assim, né? Eu comecei a imaginar aquela mulher andando na multidão. Eu imagino que, de repente, já era difícil ela enfrentar todas aquelas outras rejeições de outras pessoas que eram sãs, não tinha nenhuma doença, nenhuma enfermidade. E quando ela começou, de repente, se enfiar naquela multidão, outras pessoas que tinham doenças, de repente, eram pessoas mesmo que precisavam de cura, humilhavam ela, de repente... eu imagino que, de repente, sim, né? Porque é como aquele homem que dizia, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E muitas pessoas, às vezes, dizem, não, cala tua boca, e humilham as pessoas, sabe? Humilham... Ai, Jesus, glória a Deus. Pessoas, às vezes, que não têm misericórdia. E muitas vezes as pessoas, eu acho que elas não recebem a cura delas porque elas não têm misericórdia dos outros. Elas ficam... Pô, Jesus, por que eu não recebi a tua cura? Por que eu não recebi? Eu cheguei pertinho, por que eu não recebi a cura? Mas, de repente, é uma falta de misericórdia, de humildade. Porque, de repente, essa mulher, quando ela estava se enfiando naquela multidão, outras pessoas começavam a dizer, o que tu tá fazendo aqui? Tu não é nem digna, só é impura. Começavam a falar, tipo, essas coisas, assim, pejorativas para ela, de repente. E, mesmo assim, de repente, ela pensando, não, mas eu vou tocar na orla da veste dele. De repente, muita gente que estava pior do que ela ainda, humilhava ela. Eu consigo imaginar isso porque muitas vezes as pessoas estão numa situação deplorável e continuam humilhando as outras pessoas. E por isso que muitas vezes continuam da mesma maneira, não recebem cura, porque não abriram o coração e não tiveram misericórdia dos outros e esperam que Deus tenha misericórdia para com elas. E por isso que muitas vezes não são curadas.
Por isso que eu imagino também que de repente Jesus falou assim, não, mas quando os discípulos falaram assim, não, mas tem muita gente aqui, quando Jesus disse, ai, alguém me tocou. Muita gente estava ali encostando em Jesus, mas alguém tocou nele diferente. De repente muita gente estava soberba, arrogante, assim, eu só quero minha cura e eu vou largar Jesus de mão. De repente algumas pessoas pensavam até isso, queriam a cura e depois iam largar, iam ir para uma vida de pecado, fazer acontecer. De repente eu estava paralítico das pernas, por exemplo, queria tocar em Jesus para dizer, não, aí eu vou andar, vou ir para bebida, vou ir para as noites, vou fazer tudo que o diabo gosta. De repente muita gente queria tocar para ir para uma vida de pecado, mas não queria tocar da maneira correta. Por isso que eu acho que Jesus olhou para ela diferente. Glória a Deus. Mana, falar, mana? O Senhor estava falando sobre, às vezes, quando a gente chega na igreja e a gente tem aquela oportunidade, mas a gente não vai. E a gente fica lá no banco e a gente sabe que a gente precisa, mas a gente teima. Não, eu não preciso. Mas a gente sabe lá no fundo mesmo que a gente precisa. E quando eu fui no primeiro retiro geral da juventude, foi sábado. E de manhã eu recebi a presença de Deus. E no sábado de noite, eu não recebi. E aí eu falei assim, não, mas recebi no sábado de manhã e de noite eu não vou receber. Eu falei assim para Deus, eu não posso sair do jeito que eu entrei nesse retiro, eu tenho que sair diferente. Eu não aceito isso. E no domingo, todos os jovens foram para frente. E eu fui lá, peguei as gurias e falei, não, vamos lá na frente, a gente tem que ir, a gente precisa. E aí eu fiquei e orei assim, Deus, eu preciso sair diferente desse retiro, eu não posso sair da mesma forma que eu entrei. Eu insisti. E aí eu recebi da presença de Deus, assim. Eu cheguei até rouca em casa. Glória a Deus. E é muito bom, às vezes as pessoas que não conhecem muito pensam assim, mas por que eles estão chorando, né? Será que eles estão chorando de tristeza? Não, a gente está chorando de alegria. Parece que quando a gente chora, parece que Deus, o Espírito de Deus, ele nos abraça. E é uma alegria, assim, que a gente chora igual um bebê. É uma alegria diferente. É ranho, é cabelo... O cabelo tá todo bagunçado. Mas é muito bom. É uma satisfação diferente, né? Que nada no mundo vai nos gerar essa mesma satisfação, esse mesmo prazer. Não existe nada comparável, que é a presença de Deus. Glórias a Jesus. E você aí que está nos ouvindo, nos assistindo, talvez você tenha lembrado aí de experiências que Deus tem te dado, onde você vê as oportunidades de Deus na sua vida. E a gente não pode deixar que essas oportunidades passem. Um outro personagem bíblico que eu pensava também era sobre Pedro e todos os outros apóstolos, os outros discípulos que receberam um chamado da parte de Jesus para suas vidas. Eles tinham as suas vidas ali estabilizadas, quem sabe tinha seus projetos, tinham seus planos, mas pegando o exemplo de Pedro estava lá pescando, era um empresário, estava lá vivendo a sua vida, imagino eu que estava bem. E naquela noite aconteceu algo ruim, entre aspas, ruim, que o Pedro não pescou nada. Aquele dia não deu peixe. Parece que era algo ruim. Vamos ler aí na Bíblia para a gente... Deixa eu achar aqui, porque está anotado. Não sei se a irmã Ana tem aberto ali. Deixa que eu acho aqui. As irmãs vão procurar na Bíblia ali para nós. Meu Deus, fechou aqui agora o meu arquivo. Glória a Deus. Mas então Pedro, vamos lá. O Pedro em Lucas, capítulo 5, versículos 10 e 11. Glória a Deus.
Se a gente ler até um pouquinho antes, dá para pegar ali essa parte da pescaria, que não deu certo naquele dia. Aquele dia o peixe não veio. E isso parece algo ruim, né? Olha aqui, Pedro, capítulo 5, versículos 10 e 11. Pode ler aí, uma das irmãs aí. Lê do 9. Não, do 9 não. Vamos ler. Glória a Deus. O versículo 1 e o 2. Pode ler. Versículo 1 e o 2 do capítulo 5. Pode ler. E aconteceu que, apertando a multidão para ouvir a palavra de Deus, estava ele junto ao lago de Genezaré, e viu estar 2 barcos junto à praia do lago, onde os pescadores, havendo descido deles, estavam lavando as redes. Glória a Deus. Então eles já tinham terminado ali a sua tarefa, já tinham parado, já estavam lavando as redes. E no versículo 4, Jesus fala para Pedro o quê? Faze-te largo e lançai as vossas redes. E Pedro responde o quê no versículo 5? Era esse versículo que eu queria. E, respondendo Simão, disse-lhe, Mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas somente sobre a tua palavra lançarei a rede. Olha só, aquela noite, para o Pedro, que era um pescador experiente, nada deu certo. Não veio peixe, irmã, né, irmã Sueli? Não veio peixe. E às vezes parece que as coisas não estão dando certo. Às vezes parece que aquele projeto, aquilo que a gente ia fazer, parece que não deu certo. Mas, na verdade, havia um plano de Deus de abrir uma grande oportunidade na vida de Pedro, através daquela noite que não deu certo. Aquela noite que não deu peixe, tinha ali uma oportunidade atrás disso. E Jesus, então, vai dizer lá no versículo 10. Pode ler aí. E, de igual modo, também de Tiago e João, filhos de Zebedeu, que eram companheiros de Simão. E disse Jesus a Simão, não temas, de agora em diante serás pescador de homens. Pode ler, pode ler. E, levando os barcos para a terra, deixaram tudo e o seguiram. Glória a Deus. Olha que Aleluia. interessante isso. Às vezes parece que as coisas não estão dando certo. Mas, na verdade, Deus tem uma oportunidade para a nossa vida. Mesmo no momento que não deu peixe, que as coisas não deram certo. E qual que era a oportunidade que Deus tinha para Pedro nesse caso? Nesse momento, Pedro estava recebendo uma chamada da parte de Deus para a vida dele. Uma chamada extraordinária que fez dele um grande homem de Deus. Uma pessoa que Deus usou muito, que até a sombra dele, em algum momento, chegou a curar os enfermos. Ele passava e pessoas eram curadas. Foi um grande líder da igreja primitiva. E tudo isso surgiu em uma oportunidade de um dia que as coisas não deram certo. E que daí Jesus diz para ele, olha, daqui para frente não vai mais vir peixe, mas tu vai ser um pescador de homens. Glória E a Deus. Pedro, ele poderia, sei lá, ter dito, não, mas eu tenho meu negócio aqui, eu tenho a minha vida. Ele não desperdiçou a oportunidade dele de ouvir a chamada de Jesus e aceitar a chamada de Cristo para a vida dele. Essa é uma oportunidade que nós temos. Aceitar a oportunidade que Deus tem nos dado de fazermos parte, né, do plano de Deus, de estarmos dentro do plano de Deus. Essa é uma oportunidade fundamental para a vida de cada um de nós, que nós não podemos deixá-la passar. Imagina se Pedro dissesse, não, mas eu vou ficar por aqui. Quanta coisa Pedro teria perdido. E quantas vezes nós dizemos, não, mas eu não posso porque eu tenho aqui o meu estudo, eu tenho o meu trabalho, eu tenho a minha casa, eu tenho o meu isso e o meu aquilo. E acabamos dizendo não para Jesus, não para aquela oportunidade que Jesus está nos dando. Glória a Deus. Nosso tempo já está se indo embora, mais 7 minutinhos. E você que está nos ouvindo, quem sabe não, com certeza,
essa palavra ela falou com pessoas nessa noite e provavelmente tenha falado com alguém que esteja recebendo oportunidades de Deus, oportunidades de receber o teu milagre, quem sabe, ou quem sabe a oportunidade de viver um grande projeto que Deus tem. A irmã Ana, junto com a irmã Amanda, são regentes ali do nosso coral, da juventude, ali na área Pinheiro, e a irmã Suelen é responsável pelas orações objetivas. Então, tem uma lista de nomes de jovens que não estão na comunhão da igreja, e outros propósitos que Deus vai dando para ela, revelando para ela, e ela traz para a gente abraçar o propósito junto. Observem, são trabalhos totalmente diferentes, mas nos dois há uma oportunidade de Deus usar essas irmãs, assim como a mim, naquilo que Deus tem me dado, e a você, naquilo que Deus tem te dado. Às vezes a gente pensa, não, mas é só aqui, é só limpar a igreja, mas é só a porta, é só isso. Não, não é só isso. É uma grande oportunidade da parte de Deus de você fazer parte do plano, do projeto de Deus, que é a igreja. Glória a Deus. Irmã Ana, vamos ler aí os outros comentários? Nosso horário já ficou sem... Glória a Deus. Agora há pouco a internet. Acabou a internet? Amém. Então, se você aí comentou depois, nos perdoe, porque acabou a internet da irmã Ana e nós ficamos aqui sem o chat, mas eu tenho certeza que isso não vai atrapalhar de você receber aquilo que Deus tem para você nessa noite. O importante é entender de que Deus tem aberto oportunidades na tua vida, você precisa estar atento a essas oportunidades e não deixá-las passar. E saber que a oportunidade de Deus, ela é alcançada através da humilhação, de se jogar aos pés de Cristo, de não medir esforços para romper toda e qualquer multidão e tocar em Cristo através da oração. Às vezes existe uma multidão de uma oposição contra, né? Uma oposição espiritual contra que nós vamos ouvir a voz de Deus nos chamando para orar, nos chamando para buscar a presença de Deus, né? E através dessa oração, através desse clamor, através até desse choro, nós vamos tocar em Cristo e algo vai acontecer na tua vida, né? Não vamos trocar pelo sorvete, né, irmã Sueli? Não. Glória a Deus. Irmãos, nós vamos então estar nos despedindo. Espero que Deus tenha falado com você. Vamos estar dando as nossas considerações finais, logo em seguida orando em favor de todos os que estiveram aí com nós nessa noite. Irmã Suelen, dá o teu adeus, o teu tchau aí para os irmãos. A paz do Senhor e igreja. Deus abençoe todos vocês. Uma boa noite e um bom descanso. Amém. Irmã Ana. Paz do Senhor a todos, uma boa noite para cada um. E não se esquecer, né, que Deus tem um propósito para cada um, então que nós não devemos perder a oportunidade que Deus nos dá. Aleluia. Glória a Deus. Eu quero agradecer também, em nome aí da Sub-Região Leste, agradecer a todos que participaram com nós, agradecer a Deus pela sua misericórdia, a sua graça, que nós não somos merecedores de estar aqui, é apenas uma oportunidade de fazer parte da obra de Deus. Amém? Vamos orar, que se você colocou no chat alguma necessidade, nós vamos estar orando também pelos irmãos que participaram ali, e que Deus venha abençoar a sua vida. Oramos a Deus. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós te louvamos, te agradecemos, Senhor, pela tua graça, pela tua palavra, Senhor Deus. Agradecemos pela tua misericórdia, Senhor. Deus, nós apresentamos diante de ti cada pessoa que esteve participando desta live, aqueles que não comentaram nada, mas que estiveram aqui nos apoiando, orando em nosso favor muitas vezes, Senhor, para que a tua graça estivesse presente aqui neste lugar. Deus, que o Senhor venha fazer milagre na vida dessas pessoas, Senhor, curando, libertando, salvando, que o Senhor venha tocar em seus familiares, nas suas casas, Senhor, com a tua mão misericordiosa, Pai. Em nome de Jesus Cristo, Senhor, que o Senhor nos dê graça para não perdermos oportunidades que o Senhor vai abrir, para que nós não venhamos a perder aquilo que o Senhor tem para as nossas vidas, Pai. Que nós possamos, Deus, viver o teu plano perfeito. Deus Todo-Poderoso, nós te louvamos e agradecemos
Pedimos que o Senhor venha abençoar a irmã que esteve aqui na técnica com nós até agora. Abençoa a vida dela, abençoa, Senhor, em nome de Jesus. Deus agora nos guarda até os nossos lares em segurança, e a Tua presença e a Tua graça, a Tua paz esteja na vida de cada um de nós. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus na